Certamente poucos brasileiros já ouviram falar em Ota Benga, um pigmeu Mbuti do antigo Congo belga, atual República Democrática do Congo, descrito como um jovem alegre que a todos chamavam de Bi, amigo em sua língua natal, levado por um explorador e missionário cristão em 1904 para os Estados Unidos. Se suicidou em 20 de março de 1916. Mas você deve estar se perguntando, por que nos interessar por esse fato ocorrido há mais de 100 anos atrás? A resposta é que esse africano, talvez um dos primeiros casos de reality show da história da humanidade, foi humilhado e teve a sua identidade triturada na tentativa de comprovar falsas teses baseadas nas teorias darwinianas da evolução. A degradação da imagem de negros e negras no cotidiano da mídia e o genocídio da juventude negra são fenômenos muito semelhantes ao ocorrido com Benga. Hoje, os aproximadamente 250 mil pigmeus que vivem entre Camarões, Congo e Gabão estão ameaçados pelos conflitos étnicos. As guerrilhas da República Democrática do Congo consideram-nos uma espécie subhumana cuja carne confere poderes mágicos a quem a consome. O desflorestamento, promovido pelos fazendeiros, mas sobretudo pelas companhias madeireiras europeias e chinesas, está destruindo as suas áreas e moradias. E a cada vez mais são vistos vagando por grandes cidades como Mombasa, onde sobrevivem com trabalhos ocasionais ou se dedicando à prostituição. O lacerante exemplo de Ota Benga serve para recordar uma das mais vergonhosas feridas abertas pelo homem branco na África. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Em 8 de setembro de 1906, o Zoológico do Bronx, localizado na cidade de Nova York, exibiu Ota Benga, um jovem pigmeu africano que sobreviveu ao massacre de sua tribo e foi posteriormente sequestrado de sua terra natal. O objetivo do ato seria mostrar como a raça caucasiana seria evoluída em comparação com o rapaz de 22 anos, visto então como parte de uma raça primitiva, uma ideia que, como sabemos hoje, é completamente incorreta e racista. Durante seu período dentro do zoológico, Ota foi alvo de provocações e humilhações por parte tanto de funcionários quanto de visitantes, tudo com o objetivo de entreter a plateia. Frequentemente, ele era colocado dentro da jaula dos orangotangos, sendo obrigados a interagir com os macacos. Também precisava mostrar seus dentes com frequência, uma vez que eles haviam sido artificialmente afiados como parte de uma tradição de sua tribo. O triste episódio apenas chegou ao fim após intensas manifestações de um grupo de ministros religiosos negros que ameaçaram processar o zoológico do Bronx. Assim, após 20 dias, Benga foi finalmente libertado do local. Ele nunca conseguiu, no entanto, retornar ao seu país de nascença e acabou se suicidando 10 anos mais tarde. Em 2020, o Zoológico do Bronx decidiu parar de ignorar o episódio que assombrou sua história durante 114 anos. O estabelecimento finalmente se manifestou a respeito do horrível acontecimento. Pedimos desculpas e condenamos o tratamento dado a um jovem centro-africano do povo Mbuti, da atual República Democrática do Congo. Seu nome era Ota Benga, afirmou o diretor do local em um comunicado. A mensagem foi publicada durante o período em que ocorriam manifestações antirracistas em todo o território estadunidense em reação ao assassinato de George Floyd.
Especificamente, denunciamos o racismo pseudocientífico baseado na eugenia, escritos e filosofias avançadas por muitas pessoas durante aquela época, incluindo dois de nossos fundadores, Madison Grant e Ellie Fairfield Osborne. Lamentamos profundamente que muitas pessoas e gerações tenham sido prejudicadas por essas ações ou por nossa falha anterior em condená-las e denunciá-las publicamente. Prosseguiu o texto. O reconhecimento dos erros cometidos pela instituição, vale dizer, vem após décadas de tentativas de encobrimento do que aconteceu. Após a polêmica gerada pela cruel exposição, os funcionários do zoológico do Bronx começaram a espalhar que Benga havia na verdade trabalhado ali. O boato convenceu muitos, chegando a ser publicado como fato por um artigo no ano de 1916, isso é, após a morte do pigmeu, quando ele já não podia mais se defender. Foi o fato de ele ter sido empregado que gerou os relatos de que ele estava sendo mantido no local na jaula dos macacos, relatou o jornal na época. Outros documentos históricos, como o livro de 1922, tentam criar a narrativa de que Otta desenvolveu um laço de amizade com Samuel Werner, o homem que o tirou do Congo. Essa obra, aliás, tem o neto de Werner como coautor. Em uma ocasião separada, esse mesmo homem ainda tentou sugerir que Benga teria gostado de ser exibido no zoológico durante uma entrevista a um veículo jornalístico. Não se tem registros do dia em que Otta nasceu. Tudo o que se sabe é que foi no ano de 1883. Os Mibuti viviam nas florestas próximas ao rio Kasai, no antigo estado livre do Congo. Elas foram exploradas e colonizadas pelo rei Leopoldo II. Uma das principais características desse povo eram suas baixas estaturas, motivo também pelo qual eles sofriam muito preconceitos. Otta sobreviveu ao massacre porque no momento do ataque havia saído para caçar. Quando voltou, encontrou toda a sua comunidade e família mortos. Mais tarde, acabou sendo capturado por traficantes de escravos. Ele foi obrigado a se tornar trabalhador agrícola até 1904, quando foi vendido. O menino foi levado aos Estados Unidos sob a responsabilidade do negociante e missionário Samuel Philip Vermeer, que o comprou de um grupo de traficantes. Samuel já tinha como objetivo colocar Otta em exposição. O garoto foi vendido junto com outros 8 jovens africanos. Eles foram exibidos em uma mostra antropológica chamada Os Homens Selvagens Permanentes do Mundo, em St. Louis, nos Estados Unidos. Depois de 2 anos de excursões, incluindo uma viagem para a África, ele foi enclausurado em uma jaula de macacos de um zoológico. Enquanto isso, a colônia conquistada por Leopoldo II foi chamada pelos europeus, ironicamente, de Estado Livre do Congo. No entanto, como sabemos, não houve liberdade alguma, principalmente para as pessoas locais. Primeiro, ele foi exposto no Museu Americano de História Natural, mas seu dono não queria mantê-lo no local porque julgava não estar recebendo dinheiro suficiente pela exposição de Otta. Foi quando Samuel o levou para o zoológico de Bronx, onde o jovem foi colocado dentro das jaulas com macacos e apresentado como se fosse um canibal. Ele se tornou parte também de uma mostra projetada para demonstrar os conceitos da evolução humana e o racismo científico que aconteceu em Nova York em uma exposição. A atração tinha uma premissa pseudocientífica que tinha o objetivo de revelar a evolução humana por meio de uma espécie inferior. Entre as inúmeras humilhações que ele sofreu está o fato de que era obrigado a interagir com orangotangos para reforçar a ideia de ser selvagem. Ele era encorajado também a carregar um bebê orangotango como se fosse seu filho. Além disso, precisava constantemente mostrar seus dentes, que eram afiados por conta de sua cultura, que tinha o costume de deixá-los no formato triangular. Na sua jaula havia seus dados pessoais em um aviso que dizia exibido todas as tardes durante setembro. Além das suas características, trazido do rio Kasai, Estado Livre do Congo, centro-sudoeste da África. A atração levou um total de mais de 40 mil pessoas por dia ao zoológico. Durante os dias de exposição, algumas pessoas costumavam cutucá-lo nas costelas, enquanto outras apenas riam ao vê-lo assustado. Em uma ocasião, quando isso aconteceu, Otta ficou tão assustado e acabou atingindo vários visitantes. Foram necessários 3 homens para contê-lo, o arrastando de volta para a casa dos macacos. Após o acontecimento, o dono do zoológico acabou apresentando uma queixa para Samuel, o dono de Otta, dizendo que o garoto fazia o que bem entendia, que era impossível controlá-lo, de modo que não havia saída a não ser mandá-lo embora.
O sofrimento de Ota não passou despercebido. Membros da comunidade negra local ficaram horrorizados e protestaram contra a exploração do jovem, exigindo sua libertação. Um dos opositores ao enjaulamento de Ota foi o reverendo Martin Gilbert, da Igreja Batista Monte Olivet, que escreveu textos de protesto no jornal The New York Times. Após 20 dias de manifestações, Ota foi finalmente libertado, ficando sob a custódia do ministro James Gordon, que foi quem liderou as acusações para a libertação de Ota. James passou a cuidar do menino como ninguém nunca havia feito antes. O levou ao dentista e o matriculou em uma escola segregada para crianças negras. Mais tarde, Ota conseguiu um emprego em uma fábrica local de tabaco. Ele planejava juntar algum dinheiro e voltar para a África, já que não tinha a menor intenção de ficar nos Estados Unidos. No entanto, seus planos não deram certo. Em julho de 1914 estourou a Primeira Guerra Mundial e foram suspensas todas as ações de ajuda humanitária. Ota perdeu a esperança e passou a sofrer surtos psicóticos revezados com depressões profundas. Seu calvário durou 2 anos. Ele tinha 32 anos quando a desesperança venceu o desejo de viver. Realizou um breve ritual em torno de uma fogueira, arrancou as jaquetas que cobriam seus dentes afiados e em seguida disparou uma pistola contra o próprio coração. Em memória a Ota Benga devemos refletir, nos mantermos alertas e nos utilizarmos de todas as armas para combater o racismo e qualquer ação que vise destruir nossa identidade e a verdadeira história dos povos negros.